Ó, o grande William Nielsen, esse aí que é uma grande entidade do universo Queen aqui no Brasil. Grande prazer ter a presença do Opa, William aqui, que também é um escritor, tá produzindo aí um livro sobre o Queen muito bacana. E grande William, prazer ter você aqui. seja bem-vindo, Sandrão, galera. vamos começar a falar sobre Vamos lá. fazendo essa retrospectiva aí, vamos falar um pouquinho aí do que rolou nas lives esse ano, do que a gente conversou, do que a gente debateu aí, de tudo que aconteceu. Exatamente, vamos lá, bicho. Eu até fiz uma colinha aqui para a gente poder Legal. ter um guia. Vamos lá, então, vamos começar do começo, né? A primeira que eu anotei aqui foi dia 17/4, 17 de abril. Foi uma sexta-feira também, né? Nessa live aqui você falou sobre o Queen 2, detalhes das gravações desse disco épico. Dá um resumão Pois pra gente, o é, que você falou nessa live? cara, pois é. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma live, não sei por que me deu a louca e eu contei, né? E aí, assim, né, uma coisa que eu fiz nessa live, que eu acho que foi bem interessante, né, porque, assim, não, eu não estava aqui contando histórias sobre o Queen 2, né, tem muita coisa lá no meu livro, quem quiser dar uma olhada, mas, assim, eu trouxe alguns aspectos que o Queen 2 trouxe de inovação para a música, né, então a questão dos arranjos orquestrados de guitarra do Brian May, né? A questão da polirritmia, que é algo que o Queen fez de uma forma absurda no Queen 2, né? E uma coisa muito interessante, né, que eu acho que foi que é legal, né, que eu falei nessa live aí, né, que é bem bacana para se comentar, né, é que assim, né, às vezes a gente, né, você ouve uma determinada banda, seja ela qualquer que seja, né, no caso aqui nós estamos falando do Queen, e Uhum. aí aquilo te pega de um jeito, né, e assim, você percebe que realmente aquela música te traz alguma coisa. E aí eu tentei de alguma forma explicar através da questão, trazer lá da história da música, a questão do ethos, né, o ethos é realmente alguma coisa o ethos, né, vem do grego, né, a gente, do grego, na verdade, é ethos, né, se a gente traduzir seria a ética, né, mas é um sentimento que a música traz para você, né, então eu trouxe isso, mostrando todos esses aspectos no Queen 2. Contei algumas histórias interessantes, né, por exemplo, quem seria o produtor do disco, quem foi convidado para ser produtor e acabou não rolando foi o David Bowie, né? Então, cara, contei algumas histórias sobre esse disco, Que mas anos principalmente depois veio gravar Under Pressure, né? que veio gravar Under Pressure anos depois, né? Eu acho que na época ele já era um artista famoso, ele meio que deu uma menosprezada no Queen aí, depois se redimiu com Under Bem Pressure, né? possível. Bem possível. Mas assim, eu foquei muito mais nesses aspectos, entender as inovações que vieram com esse disco aí, né? Com essa obra do Queen aí, né? Agora você falou um negócio, cara, até assim, pra galera que tá junto com a gente aí, de repente, tem um pessoal que de repente não é músico, né? O que que Sim. é polirritmia? Ah, bacana. Bacana, Sandrão. Toda música, né? Ela tem uma. Eu expliquei isso muito bem na live, até para quem não entende, né? Ela tem que a gente chama de fórmula de compasso. Ela tem um ritmo, um ordenar. Ela tem oh, meu Deus, me fugiu o termo agora. Ela tem uma pulsação ordenada pelo qual ela transcorre, né? E essa pulsação, ela ela começa, você tem algum determinado número de tempos, aí depois ela volta, né? Então, quando você fecha esse número de ciclos, ela volta. O mais comum que a gente tem na música popular é que isso aconteça 4 vezes. Então, tem 1, 2, 3, 4, aí volta. 1, 2, 3, 4. E a polirritmia, o que é? Na mesma música, eu tenho diversas variações disso. Então, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Então, eu tenho uma variação muito grande de ritmos.
E um detalhe interessante disso, né, que foi um aspecto que eu comentei na época, é que é o seguinte, é muito difícil você ter uma música com polirritmia sem que o ouvinte não perceba, acaba ficando ela acaba de alguma forma agredindo os ouvidos, porque você parece que tem uma coisa meio torta ali, né? Uhum. E o Queen, no Queen 2, ele fazia essa polirritmia aí sem qualquer. Você não percebia, era uma coisa tão diferente, tão legal, cara, que você não percebia essas variações de ritmo na música. Dá o exemplo, cara, de alguma música do Queen 2 que eles usaram esse recurso. A The March of Black Queen é a principal, né? Assim, ela tem aí uma variação, eu não sei se são 7 ou 8 fórmulas de compassos, né? Eu tenho até anotado no meu caderninho ali, The March of Black Queen, Seven Seas of Rhye também tem, The Fairy Feller's Master Stroke tem também a polirritmia, né? Um outro detalhe também, Sandro, muito interessante, né, que é a mudança de tonalidade. Também para quem não é músico, né, a música ela tem uma tonalidade. Então é como se as notas ficassem circulando em volta de um centro gravitacional ali, né? E aí quando você muda, né, ela vai circular por um outro centro gravitacional ali, né? E também as músicas, March of Black Queen, Fairy Feller's Master Stroke, White Queen, elas ficavam o tempo todo variando a tonalidade da música, né? Então, isso é uma coisa, você com cada tonalidade, né? Geralmente você cria uma sensação, né? Você cria um ethos ali, né? E quando você varia, você muda completamente isso daí, né? Eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo, você tem ali vamos pensar numa música, Don't Stop Me Now, né? Don't Stop Me Now tem uma determinada centro tonal ali. E aí você tem lá do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que tem um outro centro tonal. Aquele centro tonal ali, ele gera uma sensação em quem está ouvindo. E aí você tem músicas do Queen que é como se você juntasse essas duas coisas numa música só. Ela começa em Fá e ela tem uma modulação para Ré menor, né? Eu até citei um exemplo bem simples que, para quem entende de música, sabe que eles estão dentro do mesmo espectro, né? Mas assim, você tem diversas variações aí, né? Então isso era muito bacana, foi algo que eu comentei bastante nessa live aí. Isso detalhe, né, cara? No segundo disco dos caras, né? O que é que No mais vinha segundo pela disco. frente depois disso, né? No segundo disco, cara. No segundo disco, cara. Muito legal. Maravilha. Aí vamos lá, bicho. Aí 10 dias depois, no dia 27/4, teve uma outra live. O título da live foi Aprenda a tocar a guitarra de Save Me na versão live de Montreal. Como é que foi essa live? Cara. Essa daí, cara, assim, essa música, né? A Save Me versão Live Montreal é uma versão que eu estudei bastante ela, assim, né? E eu tirei praticamente nota por nota, né? E ela tem alguns detalhes muito interessantes, porque são bem diferentes do disco original, né? Então eu mostrei como é que se tocava e procurei falar, né? Quão genial era aquilo, né? Quão genial o Brian May pegou uma versão, né? Como ele pensava os arranjos dele, né? Pegar uma versão de estúdio e trazer pro ao vivo, né? Criando uma ideia completamente diferente. Então essa live foi bem bacana, teve bastante gente que assistiu, que curtiu, né? Inclusive, assim, guitarristas de banda cover do Queen assistiram lá e depois pegaram alguns detalhes. Foi uma live bem bacana, mostrando detalhezinho por detalhezinho como ele pensou naquele arranjo que é bem diferente do estúdio. Bacana, bicho. Pô, que bacana. E ficou gravada, né? Tá gravada no teu Tá Instagram, né? gravada, tá gravada, tá Então, gravada. se a galera quiser ver aí de novo, né? Só acessar lá pra ver. É isso aí. Aí depois, na quinta-feira, dia 30/4, 3 dias depois, teve uma outra live. E o título foi Saiba Tudo sobre o álbum News of the World.
Pois é, cara, pois é. Quando eu fiz essa live do Queen 2, cara, muita gente pediu para fazer sobre o News of the World. E aí eu falei, tá bom, eu vou preparar alguma coisa, né? Cara, você falou um negócio interessante, eu nem lembrava disso, que loucura, cara. Eu fiz duas na mesma semana, né? Exatamente. E também, cara, a mesma coisa, assim, a do News of the World também foi a mesma lógica. Aí o News of the World você já tem diversos hits já, né? Mas a ideia da live do News of the World, né? Foi realmente mostrar esses aspectos, o que o Queen fez de diferente do que estava rolando na música com o News of the World. E um detalhe interessante que foi abordado também, né, foi a questão histórica, né, porque o News of the World é um disco, a componente histórica dele é muito importante, né, porque ele é do ano de 77, o ano do surgimento, quer dizer, do surgimento não, da explosão do punk rock, né. Então, assim, você teve diversas bandas que foram avassaladas pelo punk rock, né? E aí, assim, a questão, como o Queen lidou com essa questão do punk rock, né? E aí, o disco que eles produziram, né? Dentro desse universo. Aí contei um pouquinho da história do encontro do Queen com os Sex Pistols no estúdio, no Essex, em, Caramba. em Londres, né, cara? Que o, o Sid Vicious, o Fred Mercury tinha dado uma entrevista umas semanas antes, né? É. Dizendo que um sonho que ele tinha era levar o balé para as massas, né? Uhum. Aí disse que o Sid Vicious passou por ele e falou: quer dizer então que você quer levar o balé para as massas, né? E aí o Fred Mercury chamou ele, seu Simon Ferocious, ou seu Simão, em vez de ser Sid Vicious, né? Chamou ele de Simão Feroz, uma coisa assim, né? Eles tiveram meio que um atrito assim e acabou por ali, mas eles tiveram um encontro mais ou menos durante a gravação do News of the World, né? Caramba, que era justamente a época que eles estavam gravando Nevermind Bullocks, né? Do É Sex isso aí, Pistols. é isso aí, cara. É. E, E esse cara, encontro. assim, diga, pode falar. Não, e esse encontro ocorreu no estúdio Essex, cara, que é um estúdio que foi muito importante para o Queen gravar o Will Rock, por causa. O Will Rock, todo mundo sabe que eles estão batendo o pé no chão e batendo palmas, né? E o Essex era uma igreja, antigamente, ele tinha um baita de um tablado de madeira, então eles usaram aquilo lá para poder reverberar o chão do estúdio. Ah, inclusive passou o Bohemian Rhapsody segunda-feira, né? Na É isso tela aí, quente. tela E quente, aí eles, né, representaram a gravação do Will Rock ali naquela cena ali e tal. Deram uma adaptada, na verdade, né? Sim, 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 sim. Interessante. É isso aí, cara, é isso aí. Aí, bicho, do dia 18/5, uma segunda-feira, teve todos os detalhes sobre o Made in Heaven. É isso aí, cara. O Made in Heaven também foi atendendo a pedidos, né? Um, um, um amigo meu aí, né? Assim, e várias pessoas que estavam na live do News of the World pediram o Made in Heaven, né? E o Made in Heaven foi bem legal, cara, né? Porque assim, ele tem um processo de produção muito interessante, né? Muito diferente. Que assim, né? Ele é um álbum póstumo depois da morte do Fred Mercury. E aí o que eles fizeram, né? O Brian May, o Roger Taylor e o John Deacon voltaram para o estúdio, pegaram algumas sobras que eles tinham, não só do Queen, mas sobras de disco solo, por exemplo, pegaram as fitas de algumas músicas da carreira solo do Fred Mercury e tal, e levaram para o estúdio para trabalhar. E uma coisa muito interessante que ocorreu, né, nesse processo, por exemplo, tem músicas do Made in Heaven que começaram a ser trabalhadas em 76, que é a Let Me Live, que inclusive existe uma versão dela, cara, gravada em 84, com o Rod Stewart cantando junto com o Fred Mercury. Nossa, cara. Cara, muito interessante. Você tem também a It's a Beautiful Day, que é uma música de 1980, né, das sessões do The Game. Ela, inclusive, na versão de 2011, né, do The Game, que trazia alguns bônus, ela saiu ali, né,
é, como versão bônus. E aí você tem algumas coisas que são bem interessantes ali também, cara, né? Porque você tem uma música chamada You Don't Fool Me, que eles tinham praticamente 3 frases gravadas pelo Fred Mercury, foi isso que ele deixou. E eles fizeram um arranjo, uma colagem sonora e transformou numa puta de uma música só com três frases, né? Nossa, olha isso. É, tem Mother Love também, que é uma música, que é a última música que ele gravou em vida, né? Tanto que ele não conseguiu terminar a música, né? A última estrofe dela é cantada pelo Brian May, porque ele não conseguiu terminar a faixa, né? Então, assim, o Made in Heaven foi bem legal, assim, ele tem um processo de criação muito diferente. Nesse caso, eu enfoquei em alguns aspectos, né, do que o Queen trouxe de novidade, mas nós estamos falando do ano de 95, então já não tinha tantas novidades assim, mas aí eu foquei mais assim em todo o processo de produção dele, que foi realmente bem diferenciado, cara, bem diferenciado dos discos em geral que o Queen gravava e que outras bandas gravam também, né? Ele foi lançado 4 anos depois da morte do Fred, né? 4 anos depois da morte do Fred, cara. E, Tá. e, e tem uma história interessante que eu tô lembrando agora, cara, que é o seguinte, né? O Brian May ficou puto da vida, cara, porque o Roger Taylor e o John Deacon começaram a mexer nas músicas e não chamaram ele, cara. Começaram a mexer, aí ele ficou sabendo. Aí ele falou, pô, como é que vocês estão mexendo nisso daí? Não me falam nada, né? Aí ele pegou e entrou no processo também, né? Ele estava em turnê na época, os caras começaram a mexer e falaram, tá em turnê, depois a gente fala com ele, né? Olha só, bicho. É, Você vê, né? Como é diferente o relacionamento dos caras, né? Se fosse é, outras bandas aí que a gente sabe que tem, tinha dado até processo jurídico, né? Pô, como é que eu tô mexendo no negócio? Não me fala nada, não sei o quê. Tome no processo, né? então ele é um Mas o processo. relacionamento dos caras realmente é diferenciado, né? É diferenciado, cara. Era diferenciado e aí realmente a coisa. Eles se acertaram rapidinho, né? E aí seguiram o processo de produção do disco. Bacana. Aí, no dia 21/5, teve uma outra, que é aí uma sequência de 3, que você fez junto com o Hélio Lima, É, né? legal, Até se cara, você puder legal. dar um overview, quem que é o Hélio Lima, né? Mas Legal, o legal. título das lives era Queen Discografia Comentada. Comentada. O Hélio é o seguinte, cara. O Hélio é um cara que eu conheço há bastante tempo, né? Ele é um fãzão do Queen também, né, cara? Assim, um cara que lê pra caramba, conhece muito sobre a banda. Ele é cantor também, né? A gente já teve banda cover junto. Hoje ele tem um trabalho solo muito legal, muito bacana, assim, né, cara? Ele tem 2 projetos, chama HL Arguments e outra que chama Flat and Sharp, né? Só de músicas autorais, né? Assim, ele é um cara que milita bem nessa, nessa seara aí, né? Ele tem um trabalho muito bacana. Essa live, cara, né? Assim, essas lives aí foi um pouquinho diferente, foi uma coisa de fã para fã, né? Então a gente pegou, cara, a gente pegava 3, 4 discos por vez. Vamos falar, cara, fala alguma coisinha do disco, que música você mais gosta, tem alguma coisa que você não gosta, o que você destaca desse disco, o que você acha da produção, tal. Era uma coisa muito mais bate-papo de fã mesmo, assim, né? Como se a gente sentasse para emitir opinião. Foi muito legal, assim, teve bastante a participação de bastante fãs do Queen aí, né? E Bacana. foram lives bem legais, assim, cara, né? A gente discutiu bastante sobre esses discos, né? E tem uma história interessante, né? A gente tinha uma brincadeira, né? Que ele sempre falava, né? Ele sempre sacaneava que assim que ele não gostava do jazz, do disco jazz do Queen, né? Caramba. Assim, não era o favorito dele, né? Era o que ele menos gostava. E eu era, no caso, o Hot Space, né? E tal. Eu lembro uma vez que a gente
que a gente tocou junto, né? E ele ficava sacaneando e tal, né? E aí, cara, a gente começou a discutir um pouquinho do processo de produção, de mixagem do jazz, né? E realmente muita coisa do que ele falava eu nunca tinha sacado, cara, assim, qualidade de mixagem mesmo, instrumento que some, que aparece e tal, né? E aí, assim, na época da live, eu ouvi bastante o disco, e aí ficou muito claro, né, por que realmente, né, ele tinha aquela, em relação ao jazz, realmente ele tem algumas falhas como é que se diz? Realmente de produção, de mixagem, né? Um São disco técnicas, muito né? bom, falhas técnicas. Mas foi Caramba. legal, cara, foram lives bem bacanas. E foi uma sequência de 3, né? Foi no dia 21/5, 28/5 e 4/6. Cara, na verdade é o seguinte, Sandrão, acho que foram 4, tá? Porque Ah, exatamente no dia 11 teve uma também que eu lembro, porque dia 11 é meu aniversário. Então eu lembro que no meu aniversário eu fiz uma live com ele falando sobre o disco do Queen. Então acho que foram 4. então essa passou batida aqui da minha Essa colinha. passou batido. Teve uma dia 11 também. Maravilha. Mas foi bem Isso legal, plena cara. pandemia, né? A pandemia bombando. Aí, bicho, no dia 10/6, teve um bate-papo com o Reinaldo Kramer, baterista do Queen Tribute Brasil. Pois Aí é, rolou cara. história, resenha e futuro. Pois é, cara. Pois é. Legal. Nem lembrava dessa também, cara. O grande Reinaldo Kramer aí, né? O Reinaldo, ele é o baterista da primeira banda cover do Queen que teve no Brasil, né? Que era o Queen Cover. Eles começaram em 90, se eu não estou enganado, né? E o Reinaldo, assim, ele até hoje toca, né? Ele tem o Queen Tribute Brasil. Eu toquei Uhum. algumas vezes com ele, eu fiz sub com ele no Queen Tribute Brasil, um cara muito legal. E aí, assim, a ideia da live foi, cara, que ele contasse, né, como é que era esse mercado de banda cover lá quando eles começaram, né, entender, e principalmente, né, assim, né, a ideia era entender, o Reinaldo é um cara que vive disso hoje, ele vive só disso, né, cara, ele toca no Queen Tribute, ele tem uma banda de Supertramp, se eu não estou enganado, tem uma de Pink Floyd, ele agencia outras bandas, né, e entender como é que ele estava se virando aí com a questão da pandemia. Foi uma live muito bacana, né? Muito legal. E uma coisa muito legal assim, né, Sandrão, que assim, o cara, ele porra, para quem tá no meio desse universo de Queen, de cover, de banda cover de Queen aí, né? Ele é praticamente uma lenda viva aí, né? E é um cara super tímido, cara, né? Assim, durante a live, assim, o tempo todo, né? Puxava ele assim, ele é bem, ele falou, ô Facundo, pô, tal, eu sou meio tímido, assim, né? Mas foi muito legal, cara, muito bacana. Pra você ver, um cara acostumado com palco, né, cara? Você vê que Foi, as personalidades do ser humano é um mundo, cada um é um mundo, né? Acostumado com é. palco, com público, né? Às vezes, numa live assim, a gente fica meio tímido, né? E Mas teve, legal. teve um comentário que eu fiz com ele, né, cara, que assim, para mim foi muito legal, cara. O melhor show que eu fiz na minha vida, cara. Eu toquei junto com eles, assim, o show mais impactante, um dos mais, né? Pô, às vezes eu falo isso aqui, posso estar sendo injusto com outras, mas em 2018, cara, ele me chamou para fazer um sub lá em Tupã, cara. Eles tinham pegado um show em Tupã, né? E aí ele me chamou para um show, cara. E aí ele pegou, depois assim, dele ter fechado o show, ele me ligou, né? Assim, falou, Facundo, é o seguinte, cara, os caras esgotaram o primeiro dia e abriram uma segunda data. Você consegue fazer também? Eu falei, porra, consigo, né? E aí nós saímos daqui, cara, numa sexta-feira que nem hoje, né? Certo? Saímos daqui 2 horas da tarde e tal. E, cara, chegamos lá no Tupã, era 9 horas da noite, né, meu? Nossa. Cara, fomos pro lugar, assim, deixamos o instrumento, aí fomos pro hotel, cara, trocamos de roupa. Aí, 10 horas começou a tocar um Legião Urbana cover, né? Assim, a galera curtiu.
E aí nós entramos meia-noite, cara, mas assim, o lugar tava abarrotado, cara, assim, muita gente. E a galera, meu, cantou da primeira à última música, cara. Nossa. E aí, no sábado, cara, mesma coisa, cara. No sábado a galera estava até mais. Por ser sábado, estava mais quente ainda, cara. Cantaram. E foi muito engraçado, cara, que minha guitarra deu um probleminha, cara, de. No final do primeiro dia, né? Putz. No, no show lá, cara. E aí deu um probleminha de. Cara, ele começou a ter um hammerzinho, né? Ter um ruído. E aí eu saí lá do local no sábado, eu acordei, né? E perguntei para alguém, tem algum lugar que mexe com instrumento aqui? Os caras me indicaram. Era um lugar que, inclusive, ele ficava na mesma rua do local que a gente tocou, né? Cara, aí eu cheguei lá com a minha guitarra nas costas, assim, tal, pro cara. Falei, ó, cara, tive um probleminha de hammer e tal. O cara abriu, né? Falou, nossa, é uma Head Special. Mano, tinha uns caras tocando Queen aqui ontem, cara. Animal, cara. Puta, eu tava ouvindo daqui da minha casa, muito bom. Falei, porra, que legal, cara. Era essa guitarra aqui que tava tocando, cara, que tava. Olha. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. Ó, entrou uma galera aí, um grande amigão meu aqui, o André Polidoro, Canário Filho, O canarinho. Psicolife, Clínica Psicológica, o Canarinho aí. Maravilha, obrigado aí, gente. Mas essa história foi bem bacana, cara. Me marcou muito, assim, né? Porque, pô, imagina se o cara fala, puta, tinha os caras tocando Queen aí, puta merda do cara. Mas o cara, puta, os caras estavam tocando um puta som e tal, né, meu? Eu falei, porra, que legal, né? Mas aí você falou, era eu, era Falei, nós. falei, falei, era a gente, cara. Falei, era a gente. Pô, você tá brincando e tal, né, meu? Pô, que legal. Aí o cara foi à Muito. noite? Cara, eu acho que não, Sandrão, porque, meu, tava esgotado. Eles esgotaram os 2 dias, cara. Entendi. É, é um negócio assim, cara. Eu não sei, por exemplo, eu acho que em São Paulo não teria espaço para isso, mas eu achei que o cara fez uma. Era um salão de festas assim, né? E salão de festas mesmo assim. E o cara fez um negócio chamado Rock Cover Tupã, né? Então o cara pegava duas bandas assim, ó. Nos 2 dias era Legião Urbana e Queen, né? E aí Ah, tá. assim, cara, ele vendia mesa, né? Assim, ele falou pra gente que cada dia tinha 500 pessoas em cada dia, né? Então, Olha só. assim, cara, tinha muita gente, cara. Tava lotado, assim, o local, né, cara? Muito legal, cara. Muito bacana, assim, né, meu? Foi muito. É Isso que me. dependendo da cidade, né, cara? Por exemplo, Tupã, eu acredito que não tem tanto barzinho, né? Como, de Não, repente, cidades maiores, né? Tipo Campinas, tal, tem. Então, quando tem esse tipo de evento, geralmente a galera vai mesmo, né? Enche pra poder aproveitar, né? Ainda mais banda de fora, né? Banda conhecida, como é o caso do Queen Tribute Brasil e tal. pois é. Ah, deixa eu até falar um negócio, aproveitando que meu amigo, o grande Zé Carlos, gente boníssima aí, fã de Queen também. Aproveitando Opa, aqui que o meu amigo André Polidoro tá aqui, o Polidoro, cara, ele tem uma banda, cara, chama Querosene. O Polidoro é lá de Itapira, né? E essa banda é lá da região de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, né? Eles sugestivo o tocam. nome, né? É, Querosene, é. E o Polidoro, cara, eles já tocaram, cara, eles já abriram lá em Itapira, não sei se Itapira ou Mogi, eles já abriram pro Angra e pros Raimundos já, né? E Pô, que ele legal. conta também, assim, que foi uma experiência lá, cara, eu acho que, não sei se foi quando eles tocaram pro Angra ou pro Raimundos, acho que foi pro Raimundos, cara. Que ele falou que foi uma experiência, assim, também, que a galera foi um negócio fora do comum. Acho que essa galera do interior realmente, assim, cara, eles têm uma energia que é bem legal, cara. É diferente, né, cara? Porque aqui em São Paulo aqui tá mais fácil pra galera aqui de São Paulo, né? Tá cheio de Sim, barzinho, né? As bandas tá mais aqui no circuito de São Paulo. Como o pessoal do interior é mais, digamos, carente nesse sentido, né? De não ter sim, tanto movimento noturno de rock, né? Nas cidades. Aí realmente aí eu concordo contigo. O pessoal é mais sedento, né? Eles querem é, estar junto ali, quer é, participar, quer fazer parte do negócio mesmo. é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, cara. Mas como é que tá o nosso tempo aí, cara? Você tá controlando o tempo aí? Ixi, Sandrão, não tô não, vamos.
Ainda temos um tempinho aí, devemos ter mais uns 20 minutos, mais ou menos aí. Ah, então beleza. Vamos lá, então que tem mais uma listinha aqui pela frente ainda. Aí, cara, eu não consegui achar a data correta aqui, mas eu anotei aqui que foi numa quarta-feira. A data eu não consegui achar. Que foi uma live de você ensinando o solo do Bohemian Rhapsody na versão Live Aid. Isso. Essa daí foi a mesma lógica da Save Me. Eu acho, inclusive, Sandrão, que o Bohemian Rhapsody foi primeiro, tá? Eu fiz esse vídeo primeiro. Ah, E a tá. versão do Live Aid, cara, ela tem alguns detalhezinhos que são muito interessantes. Eu lembro que um amigo meu, um puta de um guitarrista lá o Marco André, lá do Rio de Janeiro, ele perguntou para mim alguns detalhes, cara, de como ele fazia ele fazia todo o arranjo dessa parte do Live Aid. Falei, cara, eu vou fazer uma live, você vê lá. Eu tinha também tirado ela nota por nota, assim, eu tirei ela nota por nota e aí eu fiz uma live explicando os detalhes, o que que ele pensou, né? Essa versão do Bohemia do Live Aid é bem legal, cara, bem bacana. E Eu tá acho que ela gravada foi também, né? inclusive antes da Saving. Hã? Tá gravada também no seu Tá Instagram? gravada, tá gravada, tá gravada. Ah, legal, legal. Aí depois aqui, a próxima que eu tenho aqui, dia 6/7. Já chegamos já mais da metade do ano, né? Sim. 6/7. Foi uma live que o tema era hobbies durante o isolamento social. Arte e gastronomia aliviando o estresse da pandemia com o Rodrigo É, Mesquia. o Rodrigão, cara, ele é um cara que tem uma. Ele trabalha com. Ele tem uma empresa de agência de publicidade e ele trabalha com a área de gastronomia, né? E ele, assim, cara, ele faz, e acho que inclusive continua fazendo, ele fazia lives toda segunda-feira tal. E aí eu fiz algumas e falou, pô, vamos fazer uma, né? Essa foi uma live bem descontraída, né? A gente falou, né, de coisas que a gente pode fazer aí, poderia fazer durante a pandemia para descontrair. E aí a gente falou de música, ele falou dessa parte de gastronomia, né? O quanto é importante isso daí. Foi uma live bem bacana aí, né? Olha, eu vou te falar, viu, bicho? Experiência própria minha, viu? Essa pandemia serviu para eu poder desenvolver alguns dotes culinários também. Porque, cara, antes não tinha condições, né? Você sai para É, trabalhar cedo, perdia 2 horas no trânsito para chegar trânsito. no trabalho, aí depois para voltar mais umas 2, 3 horas. Então, assim, eu comia praticamente na rua, né? Assim, em casa eu só ficava no final de semana. Aí, final de semana, aquela preguiça de cozinhar, né? Acabava ligando pro iFood, pedindo comida, enfim. Com a pandemia, cara, isso acabou facilitando um pouco, né? Porque eu falei, cara, peraí, né? Vamos tentar arriscar aqui o fogão, né? Aí eu comecei, né, a partir para esse lado também. Cara, peguei gosto pro negócio. É gostoso, cara. Eu vou falar para você, cara, que eu não sou. Cara, eu não sei fazer praticamente nada, né? Mas assim, também na pandemia, cara, eu aprendi a fazer algumas coisinhas aqui, pouca coisa. Cara, é uma delícia também, cara. Você parar, fazer tranquilo, beliscar, depois comer. Pô, é legal pra caramba, cara. É uma puta terapia. Pô, ainda mais você coloca um som, né? Puta, eu colocava aqui, por exemplo, o Sgt. Peppers aqui e ficava lá, bicho, fazendo arroz, fazendo feijão, curtindo o Sgt. Peppers. Pois é, cara, pois é, A muito galera que tá na legal, live cara. com a gente aí, comenta aí, galera. Quem de vocês aí também foi pro fogão nessa live, nessa É isso aí, pandemia? nessa pandemia. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. Aí depois, no dia 20/7, numa segunda-feira, teve uma outra live. Foi a história e os impactos de um dos movimentos musicais mais importantes da história da MPB. O disco Clube na Esquina. É Clube da isso aí. Esquina, né? Com o Clube da Danilo Esquina. Ramalho. É isso aí, cara. Essa live foi muito legal também. Inclusive, né, essa live vai ser repetida aí e vai ser repetida num outro Instagram que nós vamos falar no final aí da empresa da BB6 Music, né? Nós vamos repetir essa live aí com o Danilo. O Danilo, ele é um cara, um músico excepcional, formado em música e em composição, tem umas composições lindas, e ele é um cara fissurado por Clube da Esquina, né? Conhece muito, então nós contamos as histórias e ó, o canário aí, eu fui até o fogão apenas para pegar a comida que a esposa fez.
Isso aí tá bom já, né? Já é alguma coisa, né? Já fui no Já fogão, é pelo menos, pra alguma, ter alguma coisa. já é alguma coisa. E aí, Sandrão, nós contamos bastante a história do Clube da Esquina, né? Quer dizer, ele contou, assim, eu falei algumas coisas que eu sabia, né? E ele contou bastante sobre o Clube da Esquina. E aí ele foi tocando, cara. Ele tocou e cantou alguns números, né? Algumas coisas que foram, algumas músicas que foram muito importantes pro movimento Clube da Esquina. Pô, que legal, velho. E até a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? O Clube da Esquina ele foi gravado numa época que, poxa, tinha Tropicália, né? Tinha um movimento de rock nacional crescendo e tal. E veio esse Sim, disco trazendo uma outra cara, né, bicho? Né? Um outro tipo de composição, né? O Milton Nascimento, né? A gente até falou o Beto Guedes, né? Beto Guedes, Trouxeram algumas composições que ficaram marcadas na música popular brasileira até hoje, né? É isso aí, cara, é isso aí. E, cara, vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que Clube da Esquina? Que o Hum, movimento se chamava Clube da Esquina? Você sabe dessa história ou não? cara, eu já ouvi falar, mas agora eu não lembro exatamente. Relembra aí, o que que é? Todo mundo acha que Clube da Esquina é um clube e tal, né? Na verdade, cara, é uma esquina, é a rua Divinópolis com a rua Paraisópolis, em Minas. E o Loborges, cara, o que que ele fazia, né? O Loborges e mais os amigos dele iam lá para a esquina e ficavam tocando violão o dia inteiro na esquina dessas ruas. Aí o pessoal ia procurar ele na casa dele, a mãe dele falava, tá lá no clube da esquina lá, né? Que era como se fosse um clube que eles ficavam Que era a esquina que eles ficavam tocando violão ali. tocando Caramba. violão. Pô, então os direitos autorais é da mãe do É o Loborges. tamanho do Loborges, cara. É isso aí, ó. Pô, que legal, bicho. E já tem data Muito já, cara, legal. pra essa live aí? Ou não? O pessoal tem que ficar ligado aí Não, pro ano que vem. provavelmente no comecinho de janeiro, cara. Nós vamos ter umas coisas bem legais aí já em janeiro, né? Bacana. Nós vamos ter aí a continuação da trilogia da história do rock. Nós vamos ter o Clube da Esquina e nós vamos conversar aqui também, cara, com uma escritora, editora de livros, que é a Cris Fuscaldo, né? Que escreveu a discobiografia dos Mutantes, do Legião Urbana, escreveu livro sobre o Roberto Carlos, Puta, que legal. conhece pessoalmente os integrantes de todas essas bandas aí, vai ser um bate-papo muito legal aí, cara. Ah, bacana, bicho. Putz, vou ficar ligado. É, dia 21/8 foi a próxima aqui. Uma sexta-feira também, né? Essa aí você não precisa nem falar que eu sei qual que foi. É do Raul Seixas, né? A própria, a própria. É, O eu, tema era A Vida e a Genial Obra do Maluco Beleza, contada de maneira beleza. muito divertida. Participação do nosso brother Fabiano Barilli. Fabiano, Barilli, é isso aí. Eu lembro da data porque assim, a gente fez justamente no aniversário de morte dele, né? Que foi dia 21 de agosto. Foi uma live muito bacana, né? Assim, o Fabiano, eu conheço bastante sobre a obra do Raul, né? Mas assim, o Fabiano ele se aprofundou bastante, né, na obra e assim foi bem legal, cara. A gente contou bastante história e aí lembrou casos, cara, relacionados ao Raul do tempo que nós todos éramos moleques, que nós todos estudávamos lá na quinta série juntos. Foi bem legal, cara. Foi bem bacana essa live aí. Puta, que legal, velho. Pô, é legal que foi bem no aniversário de morte do Raul, né? Ou seja, É, foi uma, é. uma homenagem mesmo, né? Uma homenagem mesmo, é isso aí, é isso aí. Aí depois, no dia 28/8, teve, uma sexta-feira também, teve a primeira parte dos 10 melhores álbuns da história do rock. Essa daqui você fez É, junto com um cara chamado Alexandro Lima. Esse cara eu não é um, conheço. um carinha aí que eu não sei quem que é, né? Deixa eu mandar um abração aqui, Stanislau, meu grande, meu primo aqui, meu afilhado William. Grande William, abração para você. Opa, abraço Essa, aí, essa, galera. essa live foi muito legal aí, Sandrão, muito bom, cara. Na verdade, nessa brincadeira aí surgiu muita coisa depois, né?
É verdade. É Surgiu verdade. muita coisa depois aí, foi muito legal. Agora eu vou te fazer um desafio. Você lembra qual foi o disco que você trouxe nesse primeiro dia? No primeiro dia, lembro, foi o Money for Nothing, É da isso Straits. aí, é isso aí. E eu trouxe ia falar The Wall, olha que absurdo, eu nem lembro mais. Eu trouxe o Dark Side of the Moon do Pink Floyd e o Led Zeppelin 1. Exato, exatamente. Foi uma sequência de Exatamente. lives, foram três, né, na sequência, né? A Sim, parte um, parte 2, parte 3, cara, foi muito legal, né? Porque a gente sim, abordou 10 discos, assim, como a gente falou na live, até relembrando pro pessoal aí que participou, né? Não é assim, a ferro e fogo, né? Mas são os 10 que, para nós, né, para mim e para o sim. Marcelo, foram discos que revolucionaram, né, de forma impactante, não só a questão musical, né, mas a própria cultura, né? Como Sim, a sim, gente sim. falou mesmo, né? Você trouxe o Sgt. Peppers para fechar, né, as 10 e, pô, quer disco mais influente do que o Sgt. Peppers? Sgt. Peppers. Não tem, cara. E isso é muito importante. Cara, essa história dos 10 mais, assim, né? Meu, eu acho assim é, uma bobagem, né? Ah, pô, mas você esqueceu tal. Cara, cada um tem os seus 10 mais, né? Eu acho que cada um. Porque a música ela tem esse poder aí, né? Pô, cada um, às vezes você acha que um disco ou outro, mas nós trouxemos os 10 que causaram um impacto profundo na gente, né? Assim, que a gente, pô, esses discos aqui, no nosso modo de pensar, eles realmente provocaram uma mexida, uma revolução na ideia aí, né? Então eu acho que foi muito legal. Exatamente. Né? E até relembrando outros discos que a gente falou também na ocasião, né? Teve Free, né? Free, cara. Teve Led Zeppelin, Led né? Teve Zeppelin, Pink Floyd, né? teve Teve, Alice nossa, Cooper, Alice Cooper. é, Ó, Janis, mandar um Rush, abraço pra Janis, minha amiga, advogada. oh, grande Janis, tudo bom? É isso aí. Então, assim, cara, foram discos que realmente marcaram, né? E a gente falou nessas três, que foram dia 28/8, dia 4/9 e dia 18/9. Foram as três aí na sequência, né? Sim, 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 sim. Foram três lives bem legais, cara, bem bacanas aí, bem. E aí depois teve a próxima aqui da minha lista, tá no dia 23/10, que foi a primeira parte da trilogia da criação do rock que a gente falou sobre o blues. Blues. É isso aí, Inclusive cara. até foi uma das sugestões aí desse tema, né? Foi dada pelo Geraldo que tá aí com a gente, né? É isso aí, é isso aí. E essa foi bem legal, né, cara? A gente abordou desde lá do começo, né? Lá do praticamente de quando os negros foram trazidos, né, da África para os Estados Unidos, né? Viemos até o blues atual, né, com o pessoal das bandas de rock que até hoje ainda são influenciados pelo blues, né? Pelo blues. Não, realmente essa foi muito bacana. E assim, né? O blues realmente, né? Ele teve uma importância muito grande para a história do rock, da música e da música popular, né? Eu acho que assim ele teve, bom, a nossa trilogia nós vamos ver que todos eles tiveram uma importância muito grande, né? Mas realmente o blues eu acho que tem uma foi muito legal, cara. E assim e serviu, né? Eu acho que o blues ele acaba tendo uma não sei se é uma não é uma mistificação, né, cara? Eu acho que assim, o blues ele acabou se criando uma ideia muito que não é muito correta, né? Daquele estilo musical muito simples, muito e que na verdade não é nada disso, né? Nós explicamos assim que realmente é uma para você tocar blues bem leva mais ou menos o período de uma vida inteira, né? Exatamente, É, exatamente. é. Né? E a questão também do blues ser mais do que um estilo musical, né? Na verdade, o blues é um estado de espírito, né? É isso aí, cara. É isso Quando aí. você fala que o americano usa muito esse termo, né? I've got the blues. I've got the blues é que eu Agora, estou com aquele estado de melancolia em alguns momentos ou exaltação, né?
dependendo do estado de espírito que a pessoa se encontra, né? Mas também foi dito na live, né? E isso é histórico, né? Do blues derivou não somente o rock, mas também o próprio jazz, né? Então, Sim, quer sim. mais música, entre aspas, complicado, né? Do que o jazz, É, é. né? É isso mesmo, cara. É isso aí. É isso aí. Aí Foi depois, na realmente. sequência, a gente fez a segunda parte da trilogia, que abordamos o country. Nessa live teve uma surpresa aqui pra galera, né? Teve um diferencial que aí a gente começou a utilizar alguns recursos audiovisuais. Isso mesmo, Sandrão. Essa live do Country realmente foi espetacular. Eu acho assim, quem assistiu, o Sandro deu uma aula aí, né? Assim, eu confesso, não tenho vergonha de dizer que o country não é um gênero que eu conheça muito, assim, conheço o Beabá, e o Sandrão deu uma verdadeira aula de toda a história do country e como que ele influenciou o rock. Foi realmente espetacular. E aí, essa foi bem legal que a gente utilizou recursos aí diferentes aí, foi muito legal, muito bacana. Essa live realmente foi especial, cara. É uma coisa interessante, né, que a gente vinha falando desde o começo, né? Que o blues, ele é o pai do rock. E a música country é a mãe. Aí a É, galera, né, até perguntou em algumas lives anteriores, mas como assim é a mãe? E aí a gente conseguiu provar por A mais B de que realmente o country é a música, é a mãe do rock and mãe do roll, né? rock. Por quê? É, Muitos dos cantores, inclusive, né? Vamos lá, listar alguns aqui que veio do country, né? Chuck Berry, Little Richard, viu, Richard? o Elvis Presley, o nosso querido e amado Homem de Preto, né? O Johnny Cash, Johnny Cash, e N bandas dos anos 70, né, como o Lynyrd Skynyrd, o Allman Brothers, todos esses caras Creedence. beberam na música country, né? Por quê? É, Porque, como a gente falou na live, né, existe aquela raiz do hillbilly, né? O hillbilly, o que é? É o caipira americano, americano. né? É a diferença do hillbilly pro cowboy, né? O cowboy é aquele cara do centro dos Estados Unidos puxando pro lado do Pacífico, né? Então ali pra Califórnia, de onde veio o Creedence Clearwater Revival, aquela galera toda. E o pessoal hillbilly, os caipira, é o pessoal mais das montanhas, né? Então ali, o Lynyrd Skynyrd, né? O próprio Marshall Almond Tucker Brothers. Band, que é uma puta Machado. banda, né? E descendo um pouco mais para baixo, aqui a gente tem o Texas, né? De onde veio o ZZ Top e tal, essa galera toda. Então, assim, é um caldeirão cultural ali, né? Que nasceram muitas bandas e muitos artistas solos que conseguiram transitar entre a música country e a música rock, né? Uma Sim, coisa que sim, aqui no sim. Brasil a gente tem uma diferença muito clara. Quem É, é sertanejo. Quem é rock e não se mistura. rock. Lá não, lá as coisas são meio misturadas. Né? É, Então a gente é. tem discos, por exemplo, do Johnny Cash, que, cara, foram, foram discos que tiveram graduação na Billboard, tanto na música country como no rock and roll. Olha que Rock and coisa. roll, realmente, cara, a influência do country no rock, ela é na veia mesmo. Realmente tem muita coisa aí, né? Tem muita e um ponto que você falou que é muito interessante, realmente, né? Eles realmente eles misturaram bastante a música, né? Aqui, né? A gente tem essa coisa, o sertanejo é muito. Talvez assim, cara, eu não sei. Talvez o Raul Seixas tenha. Os Mutantes talvez tenham misturado um pouquinho, né? Isso daí talvez seja. Você lembrou bem, cara. Tem uma música dos Mutantes chamada 2001, né? Que é exatamente o início da música, é uma música caipira. Se você pegar, É, é Tonico e Tinoco puro ali, né? é isso Inclusive aí. o Sérgio Dias, Sérgio Sérgio Dias, né? Dias. É, Sérgio Dias, tal, ele usa o violão de 12 para simular uma viola caipira, né? sim. E a própria Rita Lee canta com sotaque meio caipira, então quem escuta fala, pô, isso aqui é tudo que Tinoco. No meio da música vira um rock psicodélico, né? É, Então, é, é. é isso aí, os Mutantes beberam
nessa fonte, né? O próprio Raul, como você falou também, né? Sim, Então, esses caras, eles conseguiram ainda fazer misturas, né? Fazer alguns experimentalismos e trazer isso para nossa música, mas infelizmente parou por aí, né? A gente é, não teve mais casos de sucesso, né? Digamos assim, sim, que teve sim, sim. essa mistura. Sim, 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 sim. Realmente, cara. Sandrão, estamos nos finalmente aí, tem 20 segundos só. Cara, passou muito rápido. É, Vamos agradecer todo mundo. Obrigado por estar aqui. Feliz 2021. E 2021 nós vamos trazer muita coisa, muita live, muita coisa bem legal para vocês aí. É isso aí, valeu galera, obrigado por esse ano aí, né? Um ano atípico. Um abraço para todos.